fazer mais com menos. Eu paguei até agora 250 milhões de reais de dívidas em precatórios de gestões anteriores. Nossa dívida ainda continua muito alta. Todo mês nós pagamos 6 milhões ao tribunal, que repassa aos que têm direito em toda a nossa cidade, principalmente aqueles que foram funcionários públicos durante um determinado período, que houve uma redução aí de 25% que deu causa ganha. É uma dívida pesada, é uma dívida que, com certeza, 3,8% do nosso orçamento é destinado. O que eu poderia ter feito na cidade com 300 milhões a mais para investir? Faria muito mais, mas a gente tem que equilibrar. Cuidar para que não haja explosão de gastos, cuidar para que a gente faça mais com menos, diminuindo, inclusive, eventualmente, alguns serviços que não sejam prioritários, para equilibrar, para a gente poder, no segundo momento, retomar o crescimento e retomar os novos investimentos para a cidade, principalmente no que se refere à mobilidade, do transporte, da segurança, da saúde e, sobretudo, manter a política da inclusão social. Nós precisamos manter, até porque a cidade hoje tem mais de 25 mil beneficiados nos nossos programas sociais aqui na cidade. Você, andreense, não pode não saber, mas quem começou a pagar precatório nessa cidade foi o doutor Aidan, que ninguém pagava precatório e não tinha respeito nenhum. Agora é obrigação por lei. Lei tem que ser respeitada, tem que ser pago. A dívida da Sabesp é uma vergonha nossa, porque foi recebida a conta de água sua em 97, 98, foi pago 30% e os outros 70% não está nem depositado em juízo e nem numa conta garantida. Então, tem que ser paga também. Mas quero falar para você de uma coisa muito pior que isso, a dívida ativa de Santo André. Essa é dívida passiva que já existe e já vem acompanhando. Mas este governo atual fechou o ano passado o balanço com 850 milhões negativos. Agora, até abril, fechou com 1 bilhão e 100. Faz mais de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, que não se paga fornecedor em Santo André. Isso é um crime, isso é dívida ativa, é dívida feita no governo. Então, nós temos sim dívida passada para resolver, que já está sendo resolvida, menos a Sabesp. Nós temos dinheiro na Semasa, que recebe de 750 a 800 milhões ano, que dá para fazer parcelas e resolver, conversar com a Sabesp. E temos que sim readequar toda essa dívida nova, que tem que ser feita uma bela de uma auditoria, ver realmente o que é verdade, ver realmente que não foi superfaturado, ver realmente que não foi desviado, e o que não foi feito, a gente parcela e resolve. O que foi feito errado vai ser entregue no Ministério Público e você vai saber que vamos divulgar tudo isso sem dar satisfação ao errado, e sim a você que é o certo, que paga as suas contas em dia. Primeiro, com uma gestão mais enxuta. Nós temos que fazer com que o dinheiro público, o gasto, seja qualificado. Reduzir o tamanho da máquina, importante. Eliminar cargos políticos, rever muitas parcerias de geração de mão de obra que a gente não vê na cidade, que dizem que também são apenas loteamentos partidários. Nós vamos acabar com isso. Não dá mais para a cidade pagar essa conta. E, a partir daí, sentar, dialogar tanto com a Sabesp, verificar a questão dos precatórios, como é que está, recuperar uma dívida ativa que existe na cidade de 1 bilhão, sendo que 400 milhões são liberados de grandes devedores da cidade, que infelizmente não pagam essa dívida, e a prefeitura hoje não tem capacidade administrativa de cobrar. Então, é colocar a casa em ordem, é fazer com que a gestão econômica-financeira volte a funcionar, volte a dar resposta para o cidadão, e abrir o diálogo. Não adianta ficar discutindo, por exemplo, com a Semasa, e a Semasa e a Sabesp ficar brigando na justiça, enquanto a dívida só aumenta e a água não chega na torneira das pessoas. Não é só uma questão da dívida. Claro que a dívida é grave, mas mais grave do que a dívida é a gente pagar água e não ter. Então, vai ser um governo do diálogo para que a gente resolva todas essas pendências da nossa cidade. E um outro aspecto, cidade voltar a plantar. O que é voltar a plantar? É fazer com que a gente volte a gerar emprego e renda de qualidade. No nosso governo, Santo André vai ser parceira do empreendedor. Nós vamos criar o poupa-tempo do empreendedor para que o empreendedor, ou micro, pequeno, médio ou grande, tenha o seu processo de abertura de empresa, de investimento e de geração de emprego desburocratizado. Não vai ter impedimento da prefeitura para você que quer gerar emprego e renda para Santo André. Nossa cidade vai voltar a crescer. Gerando atividade econômica, ela volta a arrecadar com qualidade.
arrecadando com qualidade e gastando com qualidade, o dinheiro vai sobrar, nós vamos equalizar as dívidas e vamos colocar novamente a cidade como referência de políticas públicas municipais. Todas criadas pelo PT. A dívida do Semasa foi criada na época da gestão do Celso Daniel, que recolheu os valores do Semasa e não repassaram esses valores para a Sabesp nem depositou em juízo. Os contenciosos ligados também aos trabalhadores decorrem de uma decisão no final do governo do Celso Daniel. E todos esses precatórios, como a Alzira Franco e outros precatórios, decorrem da má gestão do PT, que tem essa mania de desapropriar, tem essa mania de não pagar o que deve. Isso é um primeiro aspecto importante. Mas o saneamento financeiro de Santo André passa por um choque de gestão, pela transparência do gasto, pela ideia de que nós podemos fazer mais por menos. Tudo para a prefeitura custa mais caro. Tudo para a prefeitura, de fato, é superfaturado. Por isso que nós queremos fazer um grande portal de transparência, onde tanto os estoques quanto o sistema de compras da prefeitura estará aberto online. Você vai saber o que a Secretaria de Saúde está comprando naquele dia, o fluxo de consumo e aonde foi o seu dinheiro. Esse é o nosso compromisso, o maior portal de transparência da história deste país. Nós vamos criar em Santo André. As pessoas acham, Thiago, você que está em casa, que administrar a prefeitura é um bicho de 7 cabeças, e não é. Nossa, eu que fiz administração, fiz gestão pública, escola de governo, a gente entende, eu entendo que administrar a prefeitura é como administrar uma empresa. E nós precisamos equacionar as contas da prefeitura. Como toda empresa, vamos entender dessa forma, a prefeitura hoje tem dívidas, e dívidas que são muito complicadas. Nós gostamos de desafio. Eu e o Denis, a gente tem conversado bastante sobre isso. É um desafio pegar a prefeitura, como você falou, nesse estado que ela está, porque nós temos realmente fornecedores que não recebem há 10 meses, há 1 ano, e eu sei porque nós temos conversado com fornecedores e pessoas que realmente estão insatisfeitas com relação à administração nesse sentido. A dívida dos fornecedores, no meu ponto de vista, ela é até pequena com relação aos problemas que a prefeitura tem, porque nós temos realmente a dívida dos precatórios e tem um problema muito sério acontecendo com a Sabesp. Se a água não chega na sua casa, é porque a Sabesp ela realmente fecha a torneira para a água não chegar na sua casa. Por quê? Porque hoje Santo André deve para a Sabesp 3 bilhões praticamente de reais. É uma dívida muito alta que a Sabesp hoje no Tribunal de Justiça ganhou o processo. Sabesp hoje, no processo, já encampou, tem direito a encampar o Semasa. O que é isso? Assumir a dívida ativa e a passiva do Semasa, ou seja, nós praticamente perdemos o Semasa. Se nós não tomarmos uma atitude séria com relação a essa questão, nós vamos perder o Semasa. E para mim isso é inaceitável, assim como o Denis também. O Semasa é uma autarquia extremamente importante de Santo André, possui ISO 9000, é uma referência, já foi uma referência no país, precisa voltar a ser essa referência. E para isso nós temos que conversar com a Sabesp. E eu, particularmente, fui conversar com um funcionário público da Sabesp, que conhece muito bem o assunto, que sabe sobre essa dívida, e ele me passou a informação. A Sabesp não tem a intenção de encampar o Semasa, de agir no Semasa. A Sabesp entende que é viável para ela nós acertarmos essa dívida. E é lógico, assim como nós temos as dívidas nas nossas casas, que a gente conversa, enfim, entra em acordo, a prefeitura tem que fazer a mesma coisa. Da mesma forma nós vamos fazer com os precatórios. É extremamente necessário pagar, porque tem uma série de pessoas que há anos esperam por isso, se tratando de um precatório específico aqui em Santo André, e outros que nós temos. Agora, pagar essas dívidas é necessário, nós temos que pagar, mas não é por isso que nós também não vamos trabalhar pela cidade e fazer ela se desenvolver. Santo André é uma cidade rica, Santo André é uma cidade que tem dinheiro, que tem condições. A partir do momento que nós tratarmos ela com seriedade, que no meu ponto de vista hoje, eu não consigo comparar a administração que nós temos hoje aqui com a administração, e nem as anteriores, viu? Com a administração que eu vivi com o Celso, não tem a menor forma de comparar, porque são administrações completamente diferentes. A forma de se administrar. Nós temos essa cartilha de como administrar. E aí eu peço a você que realmente, como o Denis disse, propicie a nós essa possibilidade. Nos dê o seu voto de confiança para que a gente possa administrar a prefeitura de forma séria. Eu tenho uma responsabilidade, uma obrigação, pelo histórico que eu tenho aqui em Santo André. 64 anos de história limpa propostas a você, andreense. Choque de gestão, economizando na administração para pagar isso em menos tempo. Não tem outra receita.
mas temos também a possibilidade de um incremento muito grande com a lei de incentivo fiscal, onde atrairemos novas indústrias aqui para Santo André e melhoraremos o nosso faturamento, ou seja, Santo André será mais rica porque ganhará mais impostos por conta da atração de novas indústrias. Isso tudo, esse volume novo de dinheiro entrando e uma boa gestão econômica dentro da atual administração, vai sobrar um pouco mais de dinheiro para que a gente avance pagando essas dívidas aí. Precatório é uma dívida, para quem não sabe, da prefeitura com o servidor público, feito ainda na época do prefeito Celso Daniel, né? De um partido de trabalhadores que vem matando a classe trabalhadora aí, administração após administração. Nós devemos hoje por volta de quase 1 bilhão, né? E por falar em dívida, nós temos mais 3 bilhões e 200 com o Semasa também. E precisamos aí recuperar. De que maneira? Fazendo um choque de gestão, economizando mais no nosso orçamento, ou seja, vendo os desperdícios ali e fazendo com que eles sejam menores, né? Enxugando bem esses ralos abertos aí e trazendo novas indústrias para que Santo André passe a prosperar mais, ter mais indústria, mais geração de riqueza e, consequentemente, ter mais dinheiro para poder honrar. Eu acho que dívida tem que ser pago. Então, assim, independente de quem foi a administração, quem está devendo é a cidade, deve para o servidor, tem que pagar o servidor, deve para a Sabesp, tem que pagar para a Sabesp, ou seja, Santo André não será uma cidade caloteira dentro de um eixo de administração Ailton Lima. Em primeiro lugar, tem uma questão que se fala pouco em campanha, mas para nós no PSOL ela é uma questão essencial, criar mecanismos eficientes de combater a evasão, né? Existe evasão no município de Santo André, é difícil, a prefeitura inclusive não publica esses dados, mas a gente sabe que isso existe. Então, nós temos que conter a evasão, né? Combater a evasão. Uma delas, por exemplo, quando eu estava na Câmara, eu mexi um pouco com isso, é a questão do pagamento de IPTU das grandes propriedades, né? Eu lembro de uma lista de grandes devedores do município de Santo André, e grande parte da lista era composta lá no topo, né, de grandes devedores relacionados no pagamento de IPTU. Então, você que tem lá o seu terreninho, a sua casa, mora nela, paga o seu IPTU em dia. Agora, algumas grandes empresas, ou algumas grandes pessoas físicas que têm grandes terrenos na cidade, não pagam IPTU. Então, nós temos que ser rigorosos com relação a isso, a questão da cobrança dos impostos do município. Em especial, combater a evasão das grandes empresas e grandes contribuintes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, nós temos falado isso também na campanha, nós temos que fazer uma frente de prefeitos aqui no ABC, inclusive chamando São Paulo, eu diria até na região metropolitana, nós estamos nos propondo a fazer isso, fazer uma grande frente de prefeitos para cobrar uma mudança na política econômica, porque não é possível nós convivermos num país com uma baita crise econômica, com um PIB em queda, né, com a atividade econômica refluindo e temos os juros que temos. Nós temos que baratear os juros no Brasil para tornar o dinheiro mais barato, para incentivar a atividade econômica. Esse é um grande fator de recuperação econômica no município e geração de emprego.